Olá, eu sou o Jimmy Calazans, bem-vindo ao canal Teatrando-se. Hoje nós vamos falar sobre Bertolt Brecht. Antes de começarmos a falar sobre Bertolt Brecht, inscreva-se no canal, deixe o seu recadinho para mim, que logo em sequência eu responderei para vocês. Vamos lá, Bertolt Brecht foi um ator, um dramaturgo, um ensaísta, um marxista alemão que viveu no século XX entre as guerras, né? Primeira e Segunda Guerra. Então é importante que quando a gente vai falar de Brecht, a gente não dissocie do que estava acontecendo na história do mundo, né? Então a guerra ela é importante porque ela é um tema da arte desse grande gênio que é o Brecht. Então ele vai fazer a sua arte, o seu teatro, combatendo este fascismo. O Brecht, então, ele aí envolvido e tendo como referência Piscator, Meyerhold, com seu teatro épico, que o teatro épico é o quê? É um teatro, digamos assim, didático que cria um distanciamento entre o ator e o espectador para que esse espectador possa ter uma reflexão sobre aquilo que ele está vendo e aí desenvolver opiniões, né? Então esse distanciamento do que se propõe o teatro épico é o distanciamento para entendimento, né? E o Brecht, ele amava esse teatro épico, ele trouxe essa referência dentro do trabalho dele. A gente costuma separar a fase de Brecht, que é grandiosa, em três fases. A primeira fase aconteceu pós Primeira Guerra Mundial, no que chamamos de República de Weimar. Uma curiosidade, o Brecht foi enfermeiro na Primeira Guerra. E ele fazia um teatro de entretenimento, mas era um entretenimento político, né, ligado às classes sociais, à luta entre classes. Então, era um entretenimento, mas que tinha esse viés político. Né? Foi nessa fase que ele escreveu O Casamento do Pequeno Burguês. Que nome, hein? A sua segunda fase ficou conhecida como o teatro didático, explicativo, né? Brecht pegava e explicava os seus textos, né? Com exceção a ascensão do Partido Nazista e a queda da Bolsa de Nova York em 1929, então foi o bom para ele pegar esses temas e jogar isso no palco, e aí ele explicava. Então ele pegava, por exemplo, duas opiniões diferentes de um mesmo assunto, né? E fazia com que a plateia tivesse a visão de dois lados de uma só moeda, né? E aí tirava suas conclusões, né? Então isso é importante, porque nesse teatro didático, nesse teatro, ele conseguia fazer com que o espectador ele abrisse o seu campo de atuação, né? Nessa época também ele escreveu muita poesia. Eu vou ler uma poesia aqui para vocês dessa época, que é uma poesia bem conhecida, tá bom? Pode ser? Vamos lá? Ó. Primeiro levaram os negros, mas eu não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso. Eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram uns desempregados, mas como também tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. É muito legal, né? Nessa época aí o Brecht ele tinha uma estética expressionista, né? E ele queria então que a política fosse entendida, tá? Entendida, absorvida e deveria ser usada na forma mais positiva, né? Mais socialmente inteligente, né? A terceira fase não aconteceu na Alemanha. Após a instalação do primeiro Reich nazista, Brecht fugiu para os Estados Unidos e lá estava estourando os musicais na Broadway, né? Os musicais estavam em ascensão.
Então Brecht, como era um dramaturgo, um homem de teatro, ele juntou essa cultura europeia de conhecimento e a norte-americana que estava acontecendo e criou aí grandes musicais, onde a música, ele utilizava a música para usar esse ato político, né? Essa informação política, essa cutucada política, né? Então tem vários textos aí. Tem uma peça dele, Mãe Coragem, que é muito conhecida, que é a Mãe Coragem fala sobre uma mulher e seus filhos que lucra com a guerra e traz isso à tona, essa discussão à tona. É muito legal. Tem muita coisa do Brecht. O Brecht é um homem que todo ator tem que estudar. Entendeu? Esmiuçar. Tem muita coisa boa. Eu vou trazer então aqui para vocês algumas obras por período dele. Né? Do primeiro período, Boal, Tambores da Noite, Vida de Eduardo II da Inglaterra, Na Selva da Cidade. No segundo período, O Homem é um Homem. Eu amo os títulos das peças dele. Ópera dos Três Vinténs, que é famosíssima, né? Que tem uma colaboração do músico Kurt Weill. E Ascensão e Queda da Cidade de Mahogany é dessa fase. Já no terceiro período, que é o terceiro que já acontece nos Estados Unidos, ele tem Terror e Miséria do Terceiro Reich, Os Fuzis da Senhora Carrar, A Vida de Galilei, Mãe Coragem, que eu acabei de falar, Mãe Coragem e Seus Filhos. Né? Ele também escreveu alguns livros, tudo sobre teatro, e foi um grande homem de teatro e faleceu em Berlim, na Alemanha, em sua terra, tá? De parada cardíaca. O Brecht é um gigante, tá bom? Um beijo e um queijo, espero que vocês tenham curtido. Inscreva-se no canal, mande um recado, dê uma olhada nos outros vídeos. Tem muita coisa aí, muita história dentro do canal Teatrando-se, tá? Ele foi feito para você. Obrigado, tchau. Brecht.